Meu Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Pai, pela vida do teu servo, Senhor. Obrigado pela disponibilidade dele, Senhor, pelo tempo que ele está aqui nos doando, Pai, como instrumento do Senhor em nossa vida. Então, usa ele conforme a tua vontade nessa hora, Pai, que a palavra, como diz a Bíblia, desça como orvalho sobre cada um de nós, regando o nosso coração, Senhor, para que haja, meu Deus, uma germinação de várias sementes que cresçam, ó Deus, e possam frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Eu quero externar a minha gratidão. Em um curto espaço de tempo nós estamos juntos mais uma vez, e eu celebro a Deus por isso. A Igreja Batista da Promessa, ela é uma igreja que nós consideramos uma igreja co-irmã. Elas têm uma história assim, muito parecida, e consequentemente também nós aniversariamos no mesmo período praticamente. Nossa diferença é de um mês, né? A diferença da Igreja Assembleia de Deus Betel para a Igreja Batista da Promessa é que a Betel não fez ainda um bolo, né? Aquele bolo, super bolo que a IBP faz. Estava conversando ainda há pouco antes de nós subirmos aqui. A gente teve um momento ali com o pastor e falávamos sobre esse bolo, né? Eu quero agradecer, antes de mais nada, ao pastor Claudivan. Obrigado mais uma vez pela recepção. Eu fico lisonjeado, nós ficamos felizes demais, né? A última vez que estivemos aqui, semana passada, teve uma grande repercussão dos grupos aí, o pessoal que participou. A palavra que a gente mais ouvia dos grupos era que recepção, né? Que recepção. Eu acho que a Igreja Batista da Promessa, ela, se houver ainda, ela quebra em qualquer esfera, se existe algum tabu. Ela é uma igreja verdadeira, que ama, que acolhe, que recebe, que cuida. Ela é uma igreja preparada por Deus para fazer diferença e para mudar a história de Presidente Dutra. Nós queremos nessa verdade, nós acreditamos nisso. Glória a Deus. Eu vou ser muito breve aqui no tempo, eu sei, estou de olho aqui no meu celular, sei que nós já estamos com o horário. Então eu vou ser muito sucinto. Vou pedir aos meninos do slide aí, né, que nos ajude aqui com algumas referências que a gente vai passar. Vamos fazer um breve, mas muito curto, né, estudo. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Vocês estão prontos para ouvir? Amém? Abra comigo Salmo 119. Glória a Deus. Salmo de número 119. Obrigado, irmão, que trouxe água. 119. O versículo de número 27 até o versículo 30. Glória a Deus. Eu estou me recuperando ainda. Ontem eu passei o dia em casa, não consegui trabalhar. A garganta estava muito inflamada, o corpo muito fraco, resultado de uma gripe. E eu fiquei preocupado. Ontem nós tínhamos culto de ensinamento, na qual eu, ministro da igreja, não tive condições de ir. Pedi a um auxiliar, um dos nossos obreiros, que ministrasse a palavra lá ontem, né? E eu fiquei orando, pedindo: Deus, me prepara para amanhã, né? O pastor fez um convite de forma tão amorosa e eu quero estar. Glória a Deus. Eu estou aqui quase 100%, mas a garganta dá aquele, né, coceirinha ainda, mas vai dar certo. Quem encontrou diz amém. Salmo 119. Glória a Deus. O versículo de número 27 diz assim: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me ou coloquei-me à disposição, segui os teus juízos. Amém?
Aí mesmo sentado, curve a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra que o Senhor nos concedeu nessa hora, em nome de Jesus, amém. Olhe para cá. Meus queridos, eu quero falar hoje um pouquinho da importância, da grande importância que temos, não apenas de lermos, não apenas de ouvirmos, mas sobretudo de compreendermos a palavra de Deus. Nós compartilhamos esses dias na igreja a respeito desse assunto e achei por bem trazer aqui para compartilhar também com vocês essa palavra que foi ministrada ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Olha, o que nós lemos aqui é uma oração, e nessa oração ela tem 2 pontos importantes, porque numa oração geralmente nós pedimos, mas também nós agradecemos. Nós aprendemos desde cedo que orar é pedir e sobretudo agradecer. E o salmista está falando com Deus, e a conversa dele com Deus é sobre aquilo que nós queremos pontuar com vocês nessa noite, sobre entendimento, sobre compreensão. Na oração ele diz: faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Um homem instruído, uma mulher instruída, ele chega bem mais longe. E nós vamos entender na palavra de Deus que Deus, Ele não deseja apenas que nós sejamos ouvintes, observadores, mas Ele quer que nós sejamos também compreendedores da sua palavra. Aliás, eu acredito que os dias que nós estamos vivendo talvez sejam dos dias mais difíceis que talvez já vivenciamos com relação a essa questão de receber uma boa palavra. Nós somos, meus irmãos, bombardeados através das redes sociais e até de alguns canais de televisão, Nós temos visto uma grande enxurrada de pessoas que não têm sido capacitadas, que não passaram por uma preparação, mas que de forma prematura, se lançaram ao ministério, ou quem sabe se autopromoveram, e estão por aí formando uma geração de pessoas que não tem consistência, pessoa que não tem um fortalecimento, que não tem a sua base com a palavra da verdade que verdadeiramente alimenta o coração do homem. Eu costumo dizer, se alguém não é bem alimentado, se alguém não é curado, se alguém não é fortalecido, ela vai ter também dificuldade de passar isso para outras pessoas. A gente tem ouvido que pessoas curadas, elas curam pessoas saradas, elas fazem isso. Mas temos visto a grande dificuldade que nós temos enfrentado por aí de recebermos uma boa palavra. E, meus irmãos, é muito importante que você preste atenção quando o seu pastor, o seu líder estiver ministrando a palavra, porque é muito bom nós subirmos no altar das nossas igrejas para louvar, para cantar, para ministrar dança, seja qual for o departamento que nós realizamos, mas nada vai ser tão transformador, nada será tão importante em sua vida o quanto a palavra de Deus, o espaço que ela deve ocupar em nossos corações, principalmente se nós tivermos entendimento a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Nos 3 primeiros versículos que nós lemos, nós vamos encontrar o salmista, ele pedindo para Deus: Senhor, faça isso, eu quero que o Senhor me ajude a entender a tua palavra, eu quero que o Senhor me ajude a observar melhor a tua lei. Mas quando nós chegamos no versículo 30, ele diz assim: eu escolhi o caminho da verdade. Ele já não está pedindo aqui, agora é uma declaração dele para com Deus. Nos versículos que antecederam o versículo 30, do versículo 27 até o 30, nós vemos o salmista dizendo assim: Senhor, me ajuda a compreender a tua palavra, Senhor, me ajuda, faz com que a tua palavra ela chegue ao entendimento, para que eu possa guardar a tua lei. Mas no versículo de número 30, ele está declarando e dizendo: aleluias. Ele diz assim: eu escolhi. Ele está dizendo assim: eu tive a predisposição,
eu me dispus a compreender a tua palavra. Perceba que existe aqui uma via de mão duplas entre Deus e o homem no que diz respeito ao entendimento. Você não vai deitar, dormir e acordar e receber automaticamente em sua vida esse entendimento se você não correr buscar esse entendimento, essa compreensão. Você precisa se lançar, mergulhar na palavra, para que a palavra possa de fato penetrar dentro de você e tornar o seu entendimento mais firmado através da compreensão da palavra. Escute o que diz a palavra do Senhor em Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Eu vou pedir aos irmãos que coloquem aqui Oséias capítulo de número 4. A palavra do Senhor vai nos trazer um versículo que vocês conhecem muito, Oséias 4 e 6. Glória a Deus. Diz assim: o meu povo foi destruído ou perece, porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos ou da tua descendência. Aqui está Deus, através do profeta, trazendo uma sentença para aqueles que desprezaram o conhecimento e a compreensão dos estatutos da lei de Deus, da palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos recebendo uma boa palavra no culto? Eu sei que isso não acontece aqui, das vezes que já estive aqui, mas acontece. Eu cresci, por exemplo, em um ambiente onde na hora da palavra, por muitas vezes eu vi vários jovens saírem de dentro da igreja, vão para o pátio da igreja, ao redores da igreja, às vezes conversar, jogar a conversa fora, se distrair, porque ouvir, nem todos estão dispostos a ouvir. E a Bíblia diz que a fé, pastor Claudivan, ela vem através do ouvir e ouvir da palavra. Você não vai conseguir fazer a fé brotar dentro do seu coração para algo que você espera da parte de Deus, se você não estiver disposto a ouvir a palavra de Deus. E mais, não apenas ouvir, mas você precisa fazer com que a palavra chegue até o coração, de forma que você compreenda aquilo que Deus de fato está falando com você. Quando nós nos reunimos, Deus vai falar conosco através da sua palavra. E é através da palavra que Deus vai nos consolar. É através da palavra que Deus vai nos ensinar, e é através da palavra que Deus vai nos exortar. Às vezes nós estamos precisando ser exortados por Deus. Tem gente que não gosta. Eu já vi pessoas ficarem bravas, porque dizem assim: o pastor pregou para mim, o missionário trouxe aquela palavra porque ela conhece a minha vida. Ei, querido, Deus é que conhece a sua vida. Ele sabe o que você precisa ouvir. Ele sabe do que você precisa se alimentar. Se Deus tem uma palavra de exortação, receba. Se Deus tem uma palavra de ânimo para você, é porque Ele se preocupa com você. Se Deus tem uma palavra ao seu coração, e se essa palavra chegar e ela mexer contigo, Deus está falando contigo. E você precisa entender que Ele fala com você, é porque Ele quer que você se mova do lugar onde você está, e que algo possa proporcionar uma transformação, e que você mude. Quem sabe o caráter, quem sabe a rota, quem sabe de posição, Deus é que sabe. Mas nós vamos entender isso através da compreensão da palavra. Eu já vou terminar. Deus falou com Samuel no 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 ao 9. Todos conhecem essa história. Samuel era um menino, e ele cresceu no templo porque a sua mãe era estéril. Ela teve um filho fora das possibilidades. Todos conhecem a história. E ela disse: se o Senhor me der, eu darei para você. E ela fez isso. Quando Samuel nasceu, ela deixou o menino para crescer
em serviço no templo, aos cuidados do sacerdote ali. E veja como é que as coisas acontecem, como é que Deus faz as coisas, né? Esse menino veio de uma gestação improvável, ele cresceu, ele nasceu em um ambiente de muitas improbabilidades. A sua mãe chorava e sofria, porque a sua rival a maltratava. E no meio dessa agonia, no meio desse sofrimento, no meio de toda esse transtorno psicológico que ela vivia, ela ora a Deus. E sabe o que Deus faz? Deus dá uma bênção não só para ela. Quero dizer para você que está me ouvindo agora, quando Deus te abençoar, essa bênção não vai se deter apenas à tua vida, ela vai alcançar outras pessoas também. Deus disse: Abraão, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aguenta um pouquinho que quando Deus te abençoar, mas não se esquece, Deus vai abençoar você para que através de você seja um canal de bênção para que outras pessoas também sejam abençoadas. Você recebe essa palavra nessa noite e diga glória a Deus. O menino nasce, a mãe dele deposita ele aos pés do Senhor no templo. E a Bíblia diz que um dia Deus falou com Samuel, ele ainda era um menino, ele não conhecia a voz de Deus. E Deus falou com ele. Ele foi se deitar, lá ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. Ele achava que era, naturalmente achava que fosse o sacerdote com quem ele estava aos cuidados. Vai lá o sacerdote: não falei com você, vai dormir, menino. Ele volta a dormir, volta a se deitar, novamente a voz: Samuel, Samuel. E isso se repetiu por duas. Na terceira vez, o sacerdote, quem? Diga comigo, o sacerdote. É o sacerdote que Deus usa para instruir a tua vida. É o sacerdote que Deus usa para ensinar você. É o sacerdote que Deus levanta para mostrar o caminho de Deus. É o sacerdote que Deus tem usado para conduzir você até a voz de Deus. São os sacerdotes que Deus tem usado para levar você até a presença de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que ele vai até o sacerdote, e o sacerdote percebe que Deus está falando com ele, mas ele não compreendia ainda a voz de Deus. E ele traz a instrução para o menino dizendo assim: se falar de novo, vai lá e diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o menino, depois da instrução, volta pela terceira vez a voz de Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Agora, depois de instruído, ele está preparado para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus começa: olha, Samuel, eu tenho algo para fazer em Israel por esses dias. Olha, Samuel foi sacerdote, foi juiz, foi profeta, foi um dos homens de Israel que mais foi agraciado por Deus com responsabilidades, ofícios e cargos. Foi o homem que Deus usou de uma maneira tão extraordinária que Deus guiava os olhos de Samuel. Um dia ele chegou para ungir Davi, para escolher um rei na casa de Jessé. Vocês conhecem a história? E ele olha todos os homens bonitos, formados, homens de aparência. Cuidado com as aparências. Todos são atraídos por uma boa aparência, mas nem sempre esse é o principal requisito. A Bíblia diz que ele olha e lá estão os filhos de Jessé. E ele diz: certamente um desses é o escolhido do Senhor. Olha esses homens formosos, homens preparados, robustos, homens de guerra. Qualquer um desses aqui, eu tenho certeza Deus vai escolher um desses. Foi de um a um, Deus não escolheu nenhum. Deus disse: Samuel, calma. O homem enxerga de acordo com a visão dos seus olhos. Eu vejo diferente. Deus vai lá onde o improvável está e torna provável. Ele diz que ele faz daquilo que não é tornar a ser. Salmo 100 meu Deus, ele diz assim: do pó, eu sempre esqueço, acho que é o Salmo 107. Ele diz, acho que é 107:3. Do pó ele levanta o pequenino, e do monturo ergue o necessitado, e faz assentar-se com os príncipes. Esse é o Deus que você serve. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o Deus que nós servimos. E para terminar, Mateus capítulo 13. Todos conhecem essa parábola.
Mateus 13. Todo mundo conhece essa parábola. A partir do versículo de número 3, eu vou ler o texto, depois nós vamos terminar. Ele diz assim, Mateus 13 e 3. Mateus 13, a partir do versículo 3, diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu no pé do caminho, e veio as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu vou ler o versículo 12, diz assim: Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Olhe para cá. Todo mundo conhece essa parábola, a parábola do semeador, uma das principais parábolas que Jesus mencionou. E quando eu leio, toda vez que eu leio essa parábola do semeador, eu me lembro da minha infância. Quando eu morava no interior, eu cresci na roça, né? E todas as vezes que o meu pai, né, junto com os meus irmãos, ia plantar arroz, eles tinham duas maneiras de plantar, né? Nós fazíamos pelo menos de duas maneiras. A gente plantava com uma ferramenta chamada chacho. Você não vai saber, muitos aqui não vão saber, isso aqui vai ser mistério para vocês, né? Usavam o chacho, né? E outras vezes usávamos a máquina, né? Uma máquina que faz assim, ó. Dependendo do solo, se usava uma dessas duas ferramentas. Com a máquina você plantava com mais rapidez, mas tinha um detalhe: a máquina, dependendo do tipo do solo, ela nem sempre conseguia fechar bem. O arroz caía, né? Mas às vezes ficava exposto, e aí vinha as rolinhas, né? Vinham os pardais, os passarinhos e comia. Aí era onde eu entrava na história, mas o meu irmão, né? Nós íamos ter que ficar espantando os passarinhos, né? Os passarinhos não comer o arroz. Até via chuva, a chuva vinha, cobria, né? O arroz, o solo cobria o arroz, e aí era só esperar ele germinar, né? E crescer. Mas até então tinha esse processo. E todas as vezes que eu leio essa parábola, eu me lembro da parábola do semeador a essa situação. Jesus colocou aqui 4 tipos de sementes: a semente que caiu na beira do caminho, a que caiu entre as pedras, a que caiu entre os espinhos, e a que caiu numa boa terra. E todas essas situações, elas fazem referência a uma mesma situação. Jesus vai explicar, não vou ler para ganhar tempo, lá na frente. Ele vai dizer que esses solos, ou essas situações, elas dizem respeito à maneira como eu e você recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Ele vai dizer que a semente que caiu na beira do caminho, ela é talvez a pior de todas as sementes, porque é aquela pessoa que recebeu, né, rapidamente, da forma muito mais rápida do que recebeu, também ela foi embora. É aquela pessoa que se traz para a igreja, mas ela vai ali, às vezes motivado por alguma coisa, uma expectativa. Viu uma jovem que ele ou ela, né, gerou a expectativa de namorar, levou fora, nem se lembra de Jesus, foi embora. Ou quem sabe outra situação. Tem aqueles que receberam uma palavra e a semente caiu entre os espinhos. É aquela pessoa que recebeu a palavra, né, por um tempo, mas depois quando começou a crescer, ela não teve raiz, porque caiu entre as pedras, não teve raiz, não teve como se aprofundar, e logo ela secou-se com o calor, com as provações. Enfim, todas elas, Jesus vai dizer que teve uma delas que caiu numa boa terra. E a semente que caiu numa boa terra, a Bíblia diz que ela frutificou e deu a 100, a 30 e a 60 por um. Quem é
essa semente, pastor Lino Jogo, essa semente representa eu e representa você que está aqui nessa noite, que recebeu a palavra e que compreendeu o quê? Que a vida cristã, ela é pautada por dificuldades, por alegrias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Paulo diz que é de fé em fé, de glória em glória. Tem esses altos e baixos na vida, mas você é como aquela casa que foi edificada sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram-se os ventos, as tempestades, mas por você ter compreendido a palavra de Deus, você permaneceu. Você faz parte daqueles discípulos que depois de receber uma palavra dura de Jesus, você ficou, porque em seu coração tinha uma certeza. Que certeza era essa? Para quem iremos nós? Se mesmo que suas palavras forem duras, tu tens as palavras de vida eterna. Mesmo que as dificuldades venham, a compreensão de quem é Deus através da sua palavra nos faz permanecer diante dele, servi-lo mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Então você está aqui, talvez muitos dos que estão aqui estão talvez passando dos piores dias da sua vida. Quem sabe você está enfrentando o dia mau que Paulo disse, mas mesmo assim você continua firmado no Senhor, porque você tem uma certeza em seu coração. E a certeza que você tem é aquela mesma que Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido, né? Amém? Diga comigo: eu sei em quem tenho crido. Diga assim agora: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essas foram as palavras que disse Jó depois de passar por toda aquela provação. Queria que você ficasse de pé agora, com a permissão do pastor. Nós queríamos fazer uma oração. Depois eu posso convidar o pessoal do louvor para cantar mais um hino? Convidar aqui os meninos para subirem aqui, Cananda para vir para cá. Nós vamos apresentar mais um louvor. Enquanto eles se preparam aqui, eu quero fazer uma oração com você. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos concedeu o privilégio de poder estar aqui mais uma vez neste lugar, no encerramento dessa campanha, meu Deus. Oh Deus, que privilégio, Senhor. Eu louvo o Senhor pela vida do pastor Claudivan, toda a sua equipe, o seu grupo de obreiros que fazem parte dessa obra, toda a igreja, que abraçaram a visão desta igreja, de povoar essa cidade, de trazer a glória de Deus para este lugar, Senhor. Quantas vezes foram taxados de loucos, receberam pedradas, foram incompreendidos, mas o Senhor sempre esteve aqui. A visão foi o Senhor quem deu, o chamado é teu, meu Pai, e eu glorifico o teu nome, aleluia, porque o Senhor tem sido com eles, meu Deus amado. Deus, nesta noite nós profetizamos, aleluia, meu Deus, que essa cidade seja impactada pela tua palavra, através do trabalho da igreja, e por meio dos trabalhos de célula, de evangelização, pelo trabalho social, pela ação da igreja. O Senhor vai impactar o presidente Dutra e vai transformar vidas de maneira que sejam necessárias, meu Deus amado, o crescimento, talvez a abertura ou a construção de novos templos, quem sabe. Meu Deus, nós cremos no crescimento, nós queremos também na unidade da igreja nesta cidade, Senhor. Em um dado momento nós não somos placas, nós somos igreja. E é isso que nesta noite nós estamos declarando aqui, meu Deus amado, em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. A igreja de Jesus, não a Assembleia de Deus, ou a igreja batista, ou a igreja cristã, não. Nós somos a igreja de Jesus. E por sermos a igreja, nós temos os mesmos propósitos, os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, como era a igreja de Atos. Em cada um havia temor, era uma alma e o coração da multidão.
Todos tinham tudo em comum e Deus acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Aleluias. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, porque o Senhor é bom. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Claudivan. Deus continue abençoando grandemente a sua vida e seu ministério. Cananda. Glória a Deus. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado novamente, para nós encerrarmos. Diz assim: você tem cara de empresário. Você tem cara de empresária. Aí você fala assim para ele: se você, diga olhando para ele, se você não se alegrar, não pular, não bater palma, não se alegrar cantando esse louvor, você vai ter que pagar um lanche ou um espetinho caro para mim hoje. Fala assim, ó, fica a dica. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Nesse encerramento, declarar que tudo é dele, tudo é para ele. Desde já nós agradecemos aos pastores. Deus abençoe vocês, a igreja de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui para adorar o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a paleta, pastor Lindoju? Oh, meu Deus. Estava lembrando aqui, quando eu era mais nova, o pastor Lindoju falava assim, irmã Cananda, não fique só dando glória a Deus olhando para mim, não. E eu fiz do mesmo jeito, né? Que eu fico, glória a Deus, pastor. Isso aqui tá bom. Fala, não fique só olhando para mim dando glória a Deus, não, irmã, fale alguma coisa, fale um versículo, pelo amor de Deus. Aí hoje ele fala assim de vez em quando, Cananda, pelo amor de Deus, não fala tanto não, que tem gente que vai pregar, tem gente que vai cantar. Eu disse, pastor, decida, ou não fala, fala. Glória a Deus, vamos nos alegrar no Senhor. Ó o lanche, com balas. Diga, de todo lugar, pedidos virão. Em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, viva estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei.